Existe um horário adequado para a criança dormir, existe um tempo de sono que a gente precisa respeitar para esse desenvolvimento da criança, né? Então a gente tenta isso. E esse momentinho que a Paty tem quando ela fez ela dormir e ela desce, ela ainda tem assim, ó, das 8h30 da noite, às vezes até 10h30, que é a hora que mais ou menos que a gente Dá vai tempo dormir. de fazer um vídeo, que é o que a gente tá fazendo agora. Dá tempo de ver uma série, dá tempo de ver uma É bem novela, dá bom. tempo da gente jantar e dá tempo da gente comer doce. E se fartar no doce, sem o bebê, que ainda tem 1 ano e 8 meses e ainda não come doce. Oi, eu sou a Paty. E eu sou a Dani. Eu sou mãe da Martina. E eu sou tia e Dinda da Martina. A Martina tá com 1 ano e 8 meses hoje. Ela mora com a gente, nós moramos juntas e nós criamos essa bebezinha nessa casa. É isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre o sono do bebê. Aí o sono do bebê é um assunto que eu acho que mexe muito com a maternidade, porque é um assunto bem complexo e cheio de coisa pra gente conversar, né? Exatamente. Então se alguém contou pra você que um bebê dorme a noite toda, senta aqui com a gente que a gente vai ter uma conversa. Então, bora bater um papo de maternidade? Bora, vamos bater um papo de maternidade, Então, isso aí. tá bom. Acho que a gente pode começar falando dessa fase do recém-nascido. Sono é muito complicado, né? O bebê, na verdade, ele passa dormindo, mas ao mesmo tempo tu tem aquela dificuldade de fazer o bebê dormir, né? Sim, eram momentos que realmente ou o bebê tá dormindo, ou o bebê tá mamando, ou o bebê tá trocando uma fralda, ou o bebê tá rotando. Não, e nessa fase do recém-nascido, ele quer esse contato pele a pele, ele tem muito essa necessidade do colo, de estar com a mãe, enfim, de estar com seus cuidadores. Então tu precisa estar muito presente, né? Tá sempre com o bebê no colo. Exatamente. E nesse período, o bebê dorme muito, muito, muito mesmo. Então, ele está praticamente todo o tempo dormindo. Eu acho que dormia 12, 14 horas por dia. Isso. Mais tempo até. Se mantinha acordado, eu acredito, uns 40 minutos, talvez. Mas mesmo assim, as minhas lembranças é de ficar um tempão com a Martina pra fazer ela dormir, mesmo recém-nascida, sabe? E nessa época, o que acontecia também? A Paty fazia dormir, eu conseguia fazer dormir, a nossa irmã conseguia fazer dormir, né? A vovó conseguia, então ainda tinha esse revezamento para que a gente pudesse fazer ela dormir. E era aquela coisa, tá no colo, fiz ela dormir com forró, Fala Mansa. Falaram na dia internet. Vi um vídeo, peguei e fui colocar a música do Fala Mansa, era dito e feito, por quê? Porque os passinhos do forró faziam com que ela desse aquela dormida boa, aquela dormida gostosa. Isso. Né? E aí vamos falar sobre como é que era também assim, ó, dormiu no colo, e aí, como é que era essa transição pra... E aí tu percebe ali nos primeiros dias que tu não tem que nem tentar botar no berço, né, praticamente, porque é muito difícil ali, com um recém-nascido tem o reflexo de Moro, então tu bota no berço, eles já dão aquele susto, né, então tinha uma dificuldade imensa de colocar no berço, e muitas vezes, olha, praticamente o tempo todo, enquanto a Martina era recém-nascida, ela dormia no meu colo. Eu muitas vezes dormia sentada porque não tinha condições de colocar ela num outro lugar, não tinha condições de colocar no berço ou do meu lado na cama. Era que eu dormindo sentada com a Martina dormindo no meu colo. E eu lembro também que eu fazia ela dormir em algumas sonecas durante o dia, e aí também era todo aquele cuidado para poder sentar. Então eu chegava lá, fazia ela dormir no colo em pé, e aí daqui a pouco sentava no sofá com todo o cuidado para não acordar. E aí deixava ela ali e ficava, né? Nem mudava a posição e fazia ela dormir. Uma coisa que eu comecei a fazer, acho que a Martina tinha uns 2 meses, eu não sei por que eu demorei tanto pra fazer, foi enrolar ela com uma fraldinha, Um charutinho. o famoso charutinho. Isso funcionou bastante pra mim, por quê? Porque eu dava mamar, e quando ela terminava de mamar, eu já enrolava ela toda no charutinho e fazia dormir toda enroladinha, e aí quando tu botava no berço, ela não sentia tanto. Evitava esse reflexo de Moro. Evitava. E foi uma coisa útil. que a gente foi resistente, né, de fazer, porque tem umas roupinhas especiais que você pode comprar também, que já são aquelas de fechar o bebê. Então a gente não entendia talvez tudo aquilo ali, e depois que a gente começou a usar, a gente pensou, meu Deus do céu, essa aqui é a dica primordial, que é o charutinho, para a criança se sentir apertadinha. Por quê também? Porque ela estava no útero da mãe, então ela estava apertadinha, então ela ainda precisa ficar apertadinha. Isso. Então eu acho que é bem esse princípio, né? Daí teve umas outras coisas que são o ambiente, né, que o bebê tá dormindo. Então, muito também eu ouvi, coloca o teu bebê pra dormir na claridade. Pra ele acostumar que durante o dia é soneca e durante a noite é a dormida. Quando era recém-nascida, ainda até conseguia ali. Mas depois não, porque eu precisava de um ambiente mais calmo e tranquilo. Então,
Várias coisas eu fiz ali pro ambiente, né? Fui vendo, de acordo com a nossa rotina, o que funcionava pra gente, o que não funcionava. Então, ambiente escuro, pra mim foi. E quando eu precisei fazer a Martina dormir num ambiente claro, por estar em algum lugar, ela dormia. Então não tinha por que eu fazer ela dormir aqui na sala, se eu podia fazer lá no quarto com um silêncio, né? Isso. Então teve isso ali de escurecer. Eu inclusive coloquei insufilme na janela do quarto da Martina, porque fez diferença. É uma janela sem persiana, né? Então era só a cortina, então ficava uma claridade grande dentro do quarto. Então botou isso filme. E ajudou, assim. Ajudou. Outra coisa também, o ruído branco. Ajudou pra caramba, né? Por quê? Porque até naquela hora de ir dormir, realmente se dava algum barulhinho, acordava. E quando tá dormindo, acho que entra num sono, assim, e o ruído branco ajuda bastante também. Bastante. Tinha uma outra coisa também que é o ar-condicionado, né? Isso foi uma coisa que a gente já conversou bastante com as outras mães também, porque os médicos falam para você deixar no 23, de 20 a 23. E até na maternidade, quando a Martina nasceu, os médicos falavam, pode deixar no 23, ok. Só que você entra no quarto, o quarto tá um gelo. Frio. Né? E aquela criança que não pode estar com lençol, não pode estar com cobertor, não pode estar com nada ali, e ela só tá com a roupinha. Então, era uma coisa que a gente ficava assim, meu Deus, será que não tá passando frio? Mas realmente, acho que, não podemos também falar como uma regra, porque a gente não é entendido dessas coisas, mas eu acho que realmente o friozinho ajuda o bebê. O calor, eu acho que dificulta aquele sono do bebê. Outra coisa também relacionada ao ambiente ali, um pouco antes de fazer a Martina dormir, sempre dava uma acalmada no ambiente, né? O banho a gente fazia mais calmo e tal, só que à medida que a Martina foi crescendo, a gente também viu que ela queria brincar um pouco no banho e se divertir. Então, de uns últimos meses pra cá, a gente acabou fazendo uma alteração na rotina da Martina, que é, ao invés de dar o banho calminho e tal e já fazer dormir, a gente dava o banho no agito. Isso é mais agora, né? Agora que ela tá com 1 ano e 8. Depois que ela ficou um pouquinho maior. Isso, aí brincar, agitar, brinca na banheira, joga água e tal, bota o pijama, desce daí pro jantar e aí sim a gente acalma o ambiente. Aí quando ela tá comendo com uma luz mais baixa, a gente diminui o tom da voz. Tenta, né? Porque às vezes sai Às vezes sai umas risadas, às vezes sai uma brincadeira, mas enfim, né? Sai um gritedinho, mas enfim. Mas a gente tenta manter até a luz amarela. A gente tem a luz branca na cozinha e a luz amarela. A gente deixa só na luz amarela também, que é uma coisa que indicam também que melhora bastante o sono. Mas eu acho que o primordial, assim, também pra gente falar pras pessoas é que o sono muda muito. Muito. Então, quando você tá achando que o sono, que ela demora tanto tempo para dormir, daqui a pouco ela vai fazer uma soneca, ou daqui a pouco ela faz 3 sonecas, daqui a pouco, quando vê, 2 sonecas, quando vê uma transição para uma. Então, muda muita coisa, então muita coisa tem que ser adaptada. Isso, tem essa coisa que a gente vê, né, falando que é a janela de sono. Quanto tempo o bebê consegue ficar acordado, quanto tempo ele vai dormir nas sonecas e quanto tempo ele deve dormir à noite. A gente se baseou bastante nisso. Teve uma hora que eu acho que a gente teve uma conversa séria, que daí eu já tinha visto sobre a janela de sono, só que o que acontece? A Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece essa janela de sono. Ela tem uma orientação com relação à quantidade de sonecas, a tempo de sono, né? Somando a soneca com o sono noturno. Porém, a janela de sono, eles não usam essa frase, essa palavra, né? Essa expressão. Então, mas mesmo assim a gente começou a observar, tinha uma janela de sono para Martina, tinha uma janela que era de acordar de manhã até fazer a primeira soneca, tinha uma janela da primeira soneca para a segunda e depois da última soneca para dormir. Então, a gente começou a observar isso e começou a ver mais ou menos quantas horas ela aguentava. E aí começamos a usar isso foi uma coisa que funcionou pra gente. Funciona muito. E claro que nem sempre é aquela coisa certinha ali da tabela. Coisa linear. Foi também e daqui a pouco também já mudou. Inclusive ali da Martina era sempre um pouquinho mais tempo acordada do que dizia nas janelas. Até hoje, assim, pelo que eu vejo da janela atual dela, ela ainda fica um pouquinho mais tempo acordada. Tem outra coisa também que falam muito, que é que o seu bebê, principalmente assim, eu acho que com os bebês pequenos, né? Eles vão dando sinais de que eles estão com sono. Né? Tem olhos avermelhados, esfregar os olhos, bocejo, irritação. Isso, e teve bastante disso com a Martina, né? A gente olha ali, ela bocejou, tá na hora, olha, já tá ficando com sono.
Mas hoje, a Martina não dá sinais de sono, tu já reparou? Ela não dá sinais de sono. Ela é um bebê também que nunca dormiu na cadeirinha, assim, de uma forma espontânea. Ah, estou cansada, já estou na minha hora de dormir, eu vou dormir na cadeirinha do carro. Não, nunca dormiu. Então, assim, ela não é uma criança fácil de dormir. A Paty mesmo, a gente teve uma viagem, 2 viagens, assim, de horas, e ela tinha que dormir, porque estava na hora da soneca. E a Paty teve que fazer ela dormir para depois colocar na cadeirinha. Então, não é uma coisa fácil a rotina de sono por aqui. Sim, eu vejo que muitas pessoas ali estão querendo que o filho não dorme na cadeirinha porque tá quase chegando em casa. E simplesmente eu nunca passei por isso, né? Nunca. Eu nunca, sempre torcendo. A gente falava muito, inclusive, a Martina não gosta de dormir. Hoje a gente acha que a Martina gosta de dormir, sim. Só que o que acontece também? Mudam muito as fases do bebê. Tem isso também que os médicos não reconhecem, que é a questão das fases de desenvolvimento. Esses saltos, né? De desenvolvimento. Os saltos. A gente vê que tem, a gente vê que quando ela tá mais falante, é um dia que ela vai demorar um pouco mais para dormir. Tu falou até quando ela começou a sentar, já mudou também a forma de dormir. Então, a gente tem que estar observando muito o bebê para poder acompanhar essa questão. E outra coisa que eu acho também legal de falar é a questão de que daqui a pouco você começa a demorar muito tempo para fazer o bebê dormir. E aí você já vê que está começando uma transição de 3 para 2 sonecas, de 2 sonecas para 1. Então, quando a gente teve a transição da Martina de 2 sonecas para 1, foi uma coisa que a gente conversou muito com as outras mães para ver como é que estavam os seus filhos na mesma idade para poder ver, e aí a gente foi para 1 soneca. Porque tem essas tabelas aí que a gente vê na internet, e aí a maioria delas dizia que a criança com 1 ano normalmente faz 2 sonecas. E aí a gente já tava ali naquela luta com a Martina com a 2ª soneca, já não conseguia mais, e ela com 1 ano só. Pensei, não pode uma criança com 1 ano fazer uma soneca só. E aí comecei também a conversar com outras mães, e aí uma daqui a pouco fala, não, o meu só tá fazendo 1 soneca, o meu só o meu, ai. Então eu acho que é isso. Quando ela estava fazendo também 2 sonecas, era meio que 40 minutos, no máximo 1 hora. Isso. Quando ela começou a fazer 1 soneca, essa soneca começou a ser esticada para até 2 horas. Isso. Hoje ela já está de 1h30, 1h15 com a Martina com 1h08. Mas ela faz, às vezes ela vai. Ela vai até 2. É confuso, porque o que acontece? A gente não sabe se bota ela para dormir antes do almoço, se bota ela para dormir depois do almoço. Tá bem nessa fase aí, dessa confusão. A gente nunca sabe. A gente ainda tá mantendo a soneca dela antes do almoço. Então ela tá dormindo entre 11 e 11h30. Porque se eu tiver que dar comida antes, eu tenho que dar comida 10h30. Eu tenho que estar fazendo a comida às 9 da manhã, então eu não consigo nem passear com ela. Então, e a gente gosta de comer junto, todo mundo come junto. Só que tem vezes que dá uma dó, porque às vezes ela acorda 1h30, 1h40 e a gente tá almoçando lá 15 para as 2 durante a semana. E a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Mas enfim, assim, ó, melhora. Teve uma coisa que uma mãe me falou que chamou muito a atenção. Quando você vai para a transição da 1 soneca, melhora um pouco a tua rotina do dia. Porque você vai fazer ela vai fazer uma soneca lá mais ou menos pelas 11h30. Então, de manhã, você tem esse tempo livre, das 7 da manhã até as 11 para levar na pracinha, ir no mercado, fazer outras coisas. À tarde, você já sabe também mais ou menos que horas planejar. Então, né, porque você a Martina dormia super cedo, refém, antes, né? 6 horas da tarde. A gente fica bem refém desse horário, né? E, claro, quando ela era pequena, a soneca era, sei lá, cada 2 horas, a cada 3. Então, tu ia fazer alguma coisa, tu tinha que fazer sempre correndo, né? Então é bom saber exatamente, quanto tempo vai ficar acordado. E assim, ó, só que assim, ó, não é fácil. Eu pelo que eu vendo de fora aqui como Dinda, que vejo, dou tchau pra Martina, a Paty sobe com ela, tem vezes que ela demora 1 hora, tem vezes que ela demora 2 horas, tem vezes que ela me chama, é raro até agora, mas assim, ela me chama e me fala assim, ó, Dani, fica um pouquinho com a Martina, pra eu dar uma descansada, dar uma relaxada, comer um pouquinho, porque eu já tô com a minha paciência aqui. Então, eu não vou conseguir fazer ela dormir, porque a maneira como a mãe tá de cabeça também funciona, porque se você ficar dorme, esse bebê não vai dormir. Não vai dormir nunca, tu tem que estar bem de cabeça. Sabe que isso é uma das coisas que mais me batem assim na maternidade. Eu me considero uma mãe bem pacienciosa, sabe? Só que nessa hora do sono é uma coisa que eu perco um pouco a paciência, assim. Mas mesmo assim, ainda tenho bastante paciência. Não, eu não sei como é que não te dá um gatilho, porque pra mim, assim, eu fiz a Martina dormir mais ou menos até os 5 meses. Só que daqui a pouco, depois de um tempo, eu fazia dormir na soneca, né? Às vezes a da noite não, mas a da sonequinha eu fazia.
E aí começou a me dar um gatilho, porque eu não conseguia mais colocar a Martina no berço. Eu tentava colocar ela no berço, ela acordava. E aí virava ela de lado, tapinha na bunda, tapinha na bunda, tapinha na bunda, às vezes não adiantava. Então, pra mim, começou a ficar um fardo. Eu imagino pra Paty, porque desde os 5 meses, a única pessoa que faz ela dormir na soneca e à noite é ela, né? Eu contava antes, agora só tem mais 4 vezes que eu tenho que fazer dormida. E depois passou pra menos soneca, eu só tenho que fazer dormir mais 3 vezes. E é assim, ó, é tu contigo mesmo o momento de dormir, sabe? É muito raro a Martina demorar 2 horas pra dormir, é raro, mas eventualmente acontece. Então é tu com os teus pensamentos, tu tem que estar ali bem, aí tu começa bem, aí tu canta uma música, aí não sei o que, daqui a pouco tu começa a cansar. E os teus pensamentos, eles vêm pensamentos intrusivos. Não E adianta. acontece de tudo, não é só a questão de fazer dormir, que daí a Martina ainda tem a associação do mamar, então tem esse fator também que complicou para outra pessoa fazê-la dormir. Mas acontece também de o bebê, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, acordar e achar que já é dia. Isso. Então já aconteceu da minha irmã aparecer lá no meu quarto lá e falar assim, tu fica um pouquinho com a Martina, e aí eu ficar com ela 1 hora, 1 hora e meia, e aí ver que o sono tá batendo, e aí pegar ela e levar de volta pra mãe pra mamar e dormir. Teve épocas da Martina que eu acho que era uma vez por semana que ela ficava acordada na madrugada, né? Sim. E as coisas, elas mudam muito, elas não são lineares. Então, eventualmente, daqui a pouco tem um mês que ela estava lá dormindo 6, 7 horas seguidas, e daqui a pouco passa para outro mês, era cada 1 hora ela estava acordando. Então, assim, ó, tem momentos péssimos, mas tem momentos muito bons, assim. Outra coisa, quando dorme rápido, parece, eu vou dizer Quando uma a Paty loucura. desce e dormiu rápido, ela já chega sambando aqui na sala. É uma e loucura. eu falo... Pode ser um dos momentos mais difíceis da maternidade fazer dormir, mas ao mesmo tempo também pode ser um dos melhores momentos, mais gratificantes. Porque Não, ainda mais porque tu faz ela cedo dormir. Então, assim, ó, tem mães que às vezes, eventualmente, por causa da rotina da casa, os outros filhos, a questão de trabalhar e tudo mais, fica difícil pra mães, 6h30, colocar pra dormir 7 horas, 8 horas, porque ela vai ficar com o bebê que horas? Agora, no nosso caso aqui, no máximo a Martina tá dormindo 8 horas. E, eventualmente vai acontecer de uma dormida mais tarde, que até eu botei uma técnica aqui, que é quando a Martina se perder no horário, acordar mais tarde, a gente vai sair para jantar, ver as luzes da noite, ver a lua, ver as estrelas, que é uma coisa que a gente praticamente não vê. Trazendo agora uma outra coisa, assim, do momento atual da Martina, então. Eu consigo botar no berço, ela dorme no berço, eu faço ela dormir cedo, né? Ela vai pro berço, e se ela acorda, eu ainda tô acordada, eu boto no berço de novo. Mas se eu já tô dormindo, ela vai comigo pra cama. Mas eu só queria contar um pouco do nosso ritual agora, que eu sempre leio uma história pra Martina antes de dormir. O que eu vejo, assim, ó? A gente foi dormir, ela precisa de um tempo pra se acalmar. Então eu também tenho que ter essa paciência de entender isso. O bebê não vai chegar e vai dormir. Ele precisa relaxar a mente, relaxar o corpo. Então contar uma história tá sendo bem legal. E eu vi esses dias uma dica na internet que eu tô usando muito para ela relaxar, que é contar uma história. Por exemplo, às vezes eu conto a história do que aconteceu no dia. Ai, você lembra que hoje de manhã a gente acordou, seu papai veio aqui, ficou com você, aí depois a gente foi na pracinha, e assim eu vou contando todo dia. E eu noto que ela para um pouco o corpo, assim, para prestar atenção no que eu tô falando. E aí começa aquele relaxamento do corpo. Aí depois que o corpo relaxa, aí eu posso cantar uma musiquinha, às vezes eu faço xixi. Às vezes eu canto. Não, e já aconteceu de eu subir pra dar uma calmadinha nela também, aí pegar, ficar com ela no colo e começar a falar assim, ó. Aí eu vou contar uma história que teve um bebê que nasceu, que se chama Martina, que toda a família ficou muito feliz, que a Paty é a nossa irmã mais nova, que a gente também desejou muito ela. Então a gente vai contando histórias pra ela e ela vai prestando atenção. E ela vai dando aquela calma. Isso, às vezes eu conto histórias também de quando eu era mais nova, às vezes eu conto uma história dela mesma, às vezes eu invento uma história e eu vejo, é nítido, o corpo dá uma acalmada. Então... Não, e essa dormida mais cedo dela que a gente tenta fazer, que a gente tenta seguir o que os pediatras recomendam. Existe um horário adequado para a criança dormir, existe um tempo de sono que a gente precisa respeitar para esse desenvolvimento da criança, né?
Então a gente tenta isso. E esse momentinho que a Paty tem quando ela fez ela dormir e ela desce, ela ainda tem assim, ó, das 8h30 da noite, às vezes até 10h30, que é a hora que mais ou menos que a gente vai Dá tempo dormir. de fazer um vídeo, que é o que a gente tá fazendo agora. Dá tempo de ver uma série, dá tempo de ver uma novela, dá tempo da gente jantar e dá tempo da gente comer doce. E se fartar no doce, sem o bebê, que ainda tem 1 ano e 8 meses e ainda não come doce. Mas é isso, é importante todo mundo saber que cada família tem a sua rotina. Alguma coisa que dá certo pra mim pode não dar certo pra vocês, né? Mas é isso aí, por enquanto a gente tá levando desse jeito. A Martina só dormiu até hoje 2 noites seguidas, 2 noites inteiras, né? E eu já tô feliz comemorando porque isso aconteceu semana passada, então estou radiante. E a gente conversa às vezes com outras mães, tá? E tem mães assim, ó, com as crianças com 6 anos que elas ainda estão fazendo dormir. Então, assim, não é uma coisa fácil. Eu acho que é uma coisa bastante complicada, bastante complexa, que tem que ser muito conversada para que as pessoas possam trocar experiência, para a gente ver o que é o melhor para talvez melhorar um pouquinho isso. E entender que o bebê é um bebê e o recém-nascido, ele é um recém-nascido, ele vai acordar de tantas em tantas horas, tá? Até não sei qual idade, claro que vai ter alguns bebês que vão dormir a noite toda. Aliás, contem aí, tem alguma mãe aí que o bebê dorme a noite toda? 1% das mães vão vir contar que o seu filho dorme a noite toda. Nessa idade, e ok, né? as crianças são diferentes, os bebês são diferentes. Isso. Mas enfim, como é que é aí na sua casa? Qual foi a fase mais difícil que você passou? Que dica que você tem para melhorar essa questão da rotina de sono do bebê? Tem bastante coisa aí de sono e a gente quer saber como é que tá a rotina de vocês aí. Compartilha com a gente, comenta com a gente para ver o que a gente pode trocar. Isso, nos segue então, né? Aperta no sininho que acho que vamos ficar por aqui. Compartilha esse vídeo com quem você tá vendo que precisa realmente conversar um pouco sobre rotina de sono, sabe? Clica no sininho para poder receber as notificações. Isso, e entenda que é difícil, que é isso, que a maternidade é passar por isso também. Então, é tentar relaxar e ver no que dá. E deixar levar, né? E deixar levar. Então Mas tá, é a gente isso. fica por aqui dessa vez. Tchau, tchau. Tchau.